boa tarde a todos vocês. Hoje o assunto é sobre negociação. Muito mais do que negociação, nós vamos falar sobre medo de negociar. Você tem medo de negociar? O assunto de hoje é um assunto que eu tive muita dificuldade no começo de lidar, que é a questão da negociação. Eu tinha medo de negociar, a verdade é essa. E eu não sabia necessariamente o medo de negociar. Então, o assunto de hoje, medo. Então, na verdade, é muito mais comum do que eu imaginava essa questão do medo da negociação. Estava pesquisando na internet e aqui, eu descobri que 52% dos profissionais da área comercial brasileiro admitem sentir receio de negociar. Imagina o peso disso. Se mais da metade de 2 profissionais não ficam confortáveis numa hora de negociação. No Brasil, de forma geral, 21,5% da população que trabalha tem medo de negociar. E essa média, em termos globais, ela seria de 6%. O que você acha que tem essa diferença? O que você acha que as pessoas brasileiras têm mais medo de negociar do que todas as outras do globo? Só pra você saber, essa média brasileira ela é a maior do planeta. Comparando, por exemplo, que no Canadá, que a média das pessoas que tem medo de negociar chega a ser até 4%. 4 em cada 100 pessoas canadenses têm medo de negociar. E no Brasil, 21 de 100 tem medo de negociar. Não é isso? Então, é muito importante entender por que é que dentro desse Brasil da gente, mais de 20 pessoas no meio de 100 tem medo de negociar. E aí é uma questão cultural. Por que cultural? Brasileiro, e aí não vamos falar de brasileiro, vamos falar da cultura latino-americana, ela tem uma tendência, uma necessidade de querer agradar outras pessoas. Muitas vezes por uma necessidade de autoaceitação. Então, o brasileiro tem muita dificuldade em descumprir um agrado com outras pessoas, porque ele, na verdade, quer ser aprovado por ela, ele quer ser aceito por ela. É isso que entra o problema na negociação. E a negociação, gente, ela só é possível quando existe um conflito. E aí o conflito, gente, não significa dizer conflito armado, não. Conflito, muitas vezes, é interesses diferentes. A situação mais comum é de compra e venda. Eu quero comprar um produto, eu quero pagar menos, o vendedor quer que eu pague mais. Então temos um conflito de interesse, precisamos entrar em uma negociação. Então, voltando, o brasileiro tem medo disso porque ele foi criado, desenvolvido por laboratório praticamente. Celso Furtado falava muito disso, a necessidade de ser gentil com as pessoas e ser aceito por elas, e medo de ir contra a vontade das outras pessoas para que elas achem que a gente é chato, não é assim? Sou chato. Isso é um dos medos de ter conflitos, de negociação de pessoas. Então é muito importante vocês aprenderem a lidar com esse medo de conflitos e separar o nosso lado cultural do lado psicológico. Entender que inteligência emocional é a capacidade que você tem de escolher como você vai se sentir baseados na sua situação em que você está. Isso é inteligência emocional. Hoje eu vou falar um pouquíssimo sobre inteligência emocional e vou mais para entender por que as pessoas têm medo. Primeiro grande medo que as pessoas têm quando entram em conflitos é medo de que as pessoas não gostem de você e medo de não ser aceito. O segundo grande medo é medo de não estar preparado, ok? Esse também é um medo muito legal. Mas a gente conversou na última live sobre caminhos neurais e como os caminhos neurais funcionam. Então, se você não negocia justamente por medo de não estar preparado, não ter experiência de negociação, você nunca vai ganhar experiência para negociar. Você nunca vai calejar a negociação. Você nunca vai ser capaz de ouvir um não e tomar ok, vamos para outra alternativa. Não é isso? Então esse é o segundo grande medo. O outro terceiro medo que as pessoas têm é quando elas acreditam que não conseguem se comunicar com devida qualidade. Que legal! Não sei me comunicar com devida qualidade. Então, para você entender esses medos, você precisa olhar para si. Você precisa entender por que você tem esse medo. Mas é muito importante que se compreenda que esse vício emocional de querer ser aceito só funciona para te prejudicar. Só funciona para te afastar dos teus resultados, afastar dos teus sonhos, afastar de todos os teus objetivos. Depois, gente, você entendendo os medos da gerenciamento de conflitos, e aí vem uma coisa mais, talvez, requer mais prática, requer mais treino, que é entender de pessoas. Um erro muito comum que eu escuto em alguns empresários falar, ele chega assim e fala assim: oi, Henrique, eu hoje vou negociar lá com a Coca-Cola sobre um fornecimento das garrafas PET aqui da empresa. Eu digo, bicho, quem é que você vai negociar? Com quem é? Com o diretor financeiro? É com o diretor de projetos? É com o diretor de marketing? Quem é que você vai negociar? Porque a negociação não é entre duas empresas. A negociação sempre é entre duas pessoas. Sempre acontece entre duas pessoas. E pessoas com filtros de crenças diferentes, com estilos de liderança diferentes, com estilos de negociação diferentes. Tudo isso
diferente. Então você tem que entender isso, que você quando vai negociar com alguém, você vai estar sempre negociando com outra pessoa. E a outra pessoa tem tantos medos, às vezes até mais do que você, sobre qualquer coisa. Então você tem que prestar atenção nisso. E são pessoas. Se são pessoas, significa que você precisa entender de pessoas. Você precisa entender os perfis comportamentais dela, do perfil DISC. Porque depois de você entender tudo isso, agora você vai para prática. Pum! Agora tô pronto. Pá! Tô pronto, vou pra prática, vou cair para campo de batalha, para pegar a perícia sobre negociação. E quando você entrar na perícia de negociação,